Muito bom dia, 11 horas 35 minutos, Jornal da Câmara dessa segunda-feira começando. E na edição de hoje a gente vai ver o governador Geraldo Alckmin anunciando investimentos para o Estado. Tem também algumas notícias a respeito das eleições 2012 e Vera Almeida já está aqui também para falar com a gente a respeito da sessão de hoje. Aliás, temos novidades a respeito da lei de zoneamento. Sim, a lei de zoneamento que vai ser discutida com certeza hoje, né? Todo mundo vai falar. A gente vai falar sobre isso a partir de agora no Jornal da Câmara que está no ar. Muito bem, bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Vera. Bom dia, Boni. Bom dia, telespectador. A gente começa a edição do Jornal da Câmara vendo uma entrevista do governador Geraldo Alckmin anunciando investimentos para o Estado. Vamos ver. Nós estamos abrindo hoje mais de 37 mil vagas para o Via Rápida Emprego. Os cursos começam agora a partir de agosto. As pessoas podem se inscrever pelo Via Rápida, aliás, www.viarapida.sp.gov.br. Nós temos cursos de corte e costura, panificação, pizzaiolo, soldador, construção civil, manicure, pedicure, cabeleireiro, metrologia, assistente administrativo, vendas, área de saúde, enfim. Temos um rol enorme de cursos que variam de 1 mês a 3 meses. Os cursos mais simples, 1 mês, podendo chegar até 3 meses. Quem tiver desempregado, uma bolsa de R$ 330 por mês, até terminar o curso. Nós estamos abrindo 37 mil vagas. Hoje nós temos no Emprega São Paulo 17 mil vagas abertas, que não são preenchidas por falta de qualificação. Então a gente vai detectando quais são essas áreas que está faltando mais mão de obra e vamos fazendo essa qualificação rápida. Não tem vestibular, não tem vestibulinho, temos desde jovens até a terceira idade, a pessoa só precisa ser alfabetizada e é uma bela oportunidade para conseguir um emprego ou para se qualificar melhor, para fazer um curso. Os nossos parceiros, quem oferece o curso é o Senai da indústria, o Senat do transporte, o Senac do comércio, a Adeva, que nós estamos abrindo vaga para deficientes também, 300 vagas, e para pró-egressos, mais 900 vagas também. E abrangendo 491 municípios do estado de São Paulo. Então, uma boa cobertura no programa Via Rápida Emprego. Já estamos construindo 3 prédios definitivos, Campinas, São Bernardo e Santos, mais 3 sendo iniciados e 6 carretas já também percorrendo o estado, além do Senai. Nós usamos os prédios do Senai, pagamos o Senai, o Senac, o Senat e os outros parceiros, especialmente a Paula Souza, as ETECs e FATECs. Bacana, então 37 mil vagas criadas pelo programa Via Rápida Emprego. Aqui em Jaú você pode procurar o PAT, né, que fica aqui na Paissandu, aqui na esquina com a Quintino Bocaiúva. Aliás, faz tempo que não vem vaga de emprego. Será que não tem vaga de emprego, Vera? Não, deve ter. É porque faz semanas já que a gente não recebe as vagas disponíveis no pátio da cidade, mas é bacana esse tipo de investimento, né, Vera? Mas não tenha dúvida, ainda mais num momento como esse que a gente está atravessando, né, Boni? Principalmente aqui em Jaú a gente está sofrendo muito aí com o setor calçadista, que segura a onda da cidade, né? Metade do nosso PIB vem do setor calçadista. Então, se o setor calçadista não vai bem, você tem um efeito cascata no restante da economia da cidade toda. Tá certo, então parabéns ao governo do estado. Então você de Jaú que está interessado em participar desses tipos de programa, deve procurar em Jaú o PAT, que fica aqui na rua Paissandu, na esquina com a Quintino. Recado? Pode falar o que é isso? Cursos técnicos também tem... Ah, tá. Tem os cursos técnicos de graça aqui em Jaú.
o governo banca os cursos. Essas informações você vai ter no PAT aqui da cidade. Vamos falar um pouco de eleição, afinal de contas a gente adora falar de eleição. Ó, essa semana está prometido duas coligações se enfrentarem já através de recursos na justiça, né? A coligação do Rafael Agostini vai entrar com representação contra a coligação do Oswaldo e a do Oswaldo com o Rafael Agostini. O Rafael contra o Oswaldo é porque o Oswaldo pintou a cidade de verde, né? As pontes. Isso. Não é Foi isso mesmo. E o do Oswaldo com o Rafael Agostini é porque o Rafael Agostini teria usado de um evento do Amaral Carvalho para fazer campanha. Abuso do poder econômico. Vamos esperar. A doutora Paula falou que precisa ser coisa consistente. Hein? Falou e ela vem para dar uma entrevista aqui pra gente. Eu conversei com ela na sexta-feira. Ela vem no dia 9 de agosto. Ela não tem horário na agenda dela, está com bastante trabalho. Mas no dia 9 de agosto ela vem para conversar a respeito das eleições. E aí ela vai falar de forma bem clara o que pode, o que não pode. E ela não vai tolerar abuso. Inclusive, ela estará na rua com mais 2 juízes nas ruas da cidade. Bom, ela vai deixar um juiz lá no distrito de Potunduva e ela e um outro juiz ficarão aqui em Jaú, na rua, o dia todo fiscalizando. A gente até mostrou aqui ela falando, né, que ela falou que quando for entrar com representação, que sejam representações consistentes, né, não é o achismo e nem nada. A cidade, pontes, praças foram pintadas de verde. O Rafael, todo mundo sabe, esteve lá nesse evento do Amaral Carvalho. Se pode, se não pode, tá aí a justiça para resolver, né? Essa semana, essas duas representações, um contra o outro, as primeiras, né? Começando a aparecer nesse pleito deste ano. Outras virão, né, Boni? Eu não tenho dúvida, ainda mais em Jaú, como disse ela, né, na entrevista. Enquanto a doutora Paula não vem até a TV Câmara falar, dar detalhes a respeito da campanha desse ano, a gente vai ver um informativo do Tribunal Superior Eleitoral falando da relação entre a imprensa e as eleições nesse ano. O encontro foi aberto pelo secretário de Comunicação do TSE, João Batista Magalhães. O secretário falou da importância da parceria com a imprensa. O TSE manteve esse padrão tradicional de criar parcerias com vocês, sabendo da importância do papel que vocês têm de difusor das informações que são produzidas aqui. Os representantes dos veículos de comunicação e de partidos políticos puderam conhecer e tirar dúvidas sobre como será o funcionamento do sistema de divulgação dos resultados das eleições 2012, chamado de Divulga. Os resultados, tanto para prefeitos como para vereadores, serão disponibilizados em tempo real. Esses dados são disponíveis de maneira eletrônica, através de arquivos, utilizando um padrão de tecnologia da informação já bem disseminado, então por isso de fácil uso de qualquer empresa. As informações estarão disponíveis aos parceiros no primeiro turno das eleições, do dia 7 ao dia 10 de outubro. No segundo turno, os dados serão fornecidos entre os dias 28 e 31 de outubro. Os veículos de comunicação interessados em participar da parceria têm até 8 de agosto para se cadastrarem nos TRS. Esse cadastramento ele é feito de forma muito simples, é um formulário que é baixado na internet e preenchido e dado entrada, então, no Tribunal Regional Eleitoral, onde a entidade tem sede. O sistema de divulgação dos resultados das eleições é utilizado em parceria com as empresas de comunicação desde 2002. Para os veículos, o Divulga permite dar maior agilidade na hora de levar informação aos cidadãos. Essa ferramenta Divulga vem funcionando muito bem e a cada ano vem evoluindo bastante. Então, é uma ferramenta muito importante e é um trabalho muito bem feito do TSE. As pessoas que acessam o nosso site conseguem ter uma parcial do que está acontecendo, né? Também no jornalismo, né? A informação vem e o pessoal consegue divulgar, tendo uma geral de tudo o que está acontecendo, né? É muito importante essa ferramenta que o TSE desenvolve, que é destinada à imprensa, mas todo mundo tem acesso no site do TSE, né? Não só no dia das eleições, a apuração em tempo real e tudo mais, mas agora, hoje, por exemplo, se você entrar no site do TSE, você consegue ver lá os candidatos... Plano de governo, a relação de patrimônios... Tudo isso você encontra no site do TSE. Aliás, os números de candidatos não param de mudar, né? Tem até dia 8, né, Vera? Até dia 8, Boni. Até lá a gente vai ver, entra, sai. Exato. É aquele negócio, o nego dorme, vereador acorda vice, né? Continua valendo isso aí. Continua valendo. E no Brasil é a mesma coisa. Vamos ver.
464.545 pedidos de registros de candidatos às eleições municipais deste ano. Desse total, 15.298 eram para prefeito, 15.322 para vice-prefeito e 433.925 para vereador. A página do TSE na internet dispõe do link Divulga Cand 2012, em que os partidos políticos, coligações, candidatos e a população em geral podem se informar sobre a quantidade de concorrentes ao pleito. Esses números estão sendo atualizados constantemente pela Justiça Eleitoral. Até o dia 5 de agosto, os juízes eleitorais precisam julgar todos os pedidos de registro de candidatura. Enquanto isso, já está autorizada a propaganda eleitoral na internet, na imprensa escrita e por meio de alto-falantes e amplificadores de som. Já a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV só será permitida a partir de 21 de agosto. São permanentemente proibidos os showmícios, as propagandas em outdoors e a distribuição de brindes, de cestas básicas e de outros bens materiais. Muito bem, tá aí então bem explicado para vocês como é que funciona tudo isso. De tudo isso que é proibido, eu só acho que devia ter showmício. É tão legal o showmício, quando tinha showmício, eu acho que devia ter. Não, Boni, mas o pessoal fica em desvantagem. Quem não tem dinheiro para showmício... Quem não tem, não seja candidato. Não. Viu? Ué, não é verdade, gente? Não, tá bom, eu tô brincando. Vai. É uma democracia, exatamente. Todo mundo, democracia, cada um faz o que quer. Não é mais até onde quer, até onde pode. Não é isso. Vai, pode falar, Vera. Fique brava comigo. Pode ficar. Não tô brava. Mas a gente vive numa democracia, não é? Você é livre para fazer o que quer, inclusive. O show. Mas tem o princípio da equidade também, né, Boni? Então, quem ficaria numa situação assim, desleal, porque quem tem muito dinheiro conseguiria... Trazer uma banda boa, e quem tem pouco dinheiro traz uma banda... Ou não traria banda menos nenhuma. Boa. Não. Se é que existe menos boa. Bom, tá bom, vai, assunto. vamos continuar dando risada. Vamos falar do futebol, vai, vamos ver os resultados da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Santos por 2-0. O Sport perdeu para o Atlético Mineiro por 4-1. O Corinthians ficou no empate com a Portuguesa, 1-1. O Palmeiras venceu o Náutico por 3-0. O Inter venceu o Atlético Goianiense por 4-1. Cruzeiro e Flamengo, vitória para o Cruzeiro, 1-0. O São Paulo venceu o Figueirense por 2-0. O Grêmio venceu o Botafogo, 1-0. A Ponte Preta perdeu para o Fluminense, 2-1 para o time do Rio de Janeiro. Coritiba e Bahia ficaram no empate em 2-2. Depois dessa 11ª rodada, a classificação do campeonato está assim. O Atlético Mineiro continua líder com 28 pontos, seguido pelo Vasco com 26. O Fluminense é o terceiro com 25 pontos. O Grêmio tem 21. Cruzeiro em quinto lugar com 20 pontos, São Paulo e Internacional com 19. O Botafogo tem 17, a Ponte Preta e o Flamengo 15. Virando a tabela, o Náutico tem 13, Corinthians e Sport 12 pontos. O Palmeiras, que saiu da zona do rebaixamento junto ao Santos, tem 10 pontos. O Coritiba tem 9 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, Coritiba com 9 pontos, Figueirense e Bahia com 8 e o Atlético Goianiense com 5 pontos. Tá aí os resultados do esporte, então. Agora vamos para a parte séria do jornal, hein, gente? Vera, e a sessão de hoje? A sessão de hoje parece tranquila, pelo menos o volume, né? Tem 11 requerimentos, 8 indicações e 5 projetos que entram em deliberação. São os projetos que não serão votados. Eles entram e são encaminhados para as comissões permanentes. Hoje não tem ordem do dia, ou seja, nenhum projeto vai ser discutido para votação. Essa ordem não vai ter ordem do dia, seria uma resposta em relação àquela
ameaça, suposta ameaça de trancarem a pauta de votação? Pode ser, Boni, porque os vereadores estão pressionando para que se vote a lei de zoneamento, então eu acredito que, para não correr esse risco, talvez o presidente tenha achado mais prudente não colocar. Não posso afirmar com certeza, não. Vamos falar a respeito do que tem a sessão hoje. Já vou dar uma notícia para vocês em primeira mão em respeito à lei de zoneamento. Em relação aos requerimentos, Boni, tem um requerimento que diz respeito ao setor calçadista. Na última sessão, o DEMA falou da situação crítica do setor calçadista. Algumas sessões atrás, o Paulo Gambarini também falou. Enfim, é unanimidade a situação difícil que a gente está passando. E, de acordo com esse requerimento aqui, eles querem que os deputados que tiveram votos aqui em 2010, que eles trabalhem aí nas casas parlamentares às quais eles pertencem, com o intuito de trazer incentivo fiscal para Jaú. Realmente é um requerimento importante, Boni, porque teve a redução do ICMS, né, de 18 para 12, depois de 12 para 7, mas ainda é pouco, porque em alguns estados essa alíquota é de 3%. E a gente está enfrentando uma concorrência desleal que é dos sapatos chineses, né? Porque os chineses fazem de tudo para poder vender aqui o sapato por um preço muito baixo. Eles conseguem driblar a lei antidumping, inclusive, e aí a gente é que fica aqui no prejuízo com essa situação, né? A China está em cima da gente como um rolo compressor. E aí, como eu falei, se metade do nosso PIB vem do setor calçadista, quando o nosso setor enfrenta dificuldade, você tem um reflexo em todo o restante da economia, não é? Porque se produz pouco sapato, tem menos dinheiro no mercado, quer dizer, tem menos dinheiro para injetar no comércio e por aí vai. Então, é um documento importante, eu acho, e é uma coisa para se trabalhar mesmo junto aos deputados, porque eles têm que trabalhar também junto com a presidente, porque não é uma coisa tão simples assim. A gente tem que considerar que o Brasil tem uma relação comercial com a China. Tá certo que é uma relação ainda, Boni, que onde a China está em vantagem, porque nós importamos muito mais da China do que vendemos para a China. Ou seja, a gente dá muito mais dinheiro para a China do que a China dá para nós, né? E a China aí se utiliza aí de vários artifícios para conseguir colocar esse sapato aqui no Brasil por um preço muito menor, inclusive, do que custa para a China. Então, com essas manobras, isso que a China faz, ela consegue causar esse estrago no Brasil e também no país dela, porque a gente sabe que se você tem um sapato tão barato assim, é à custa da exploração terrível, horrorosa do pessoal da China também, né, que trabalha em condições subhumanas. Então, olha, os deputados aí que tiveram votos em Jaú vão ser cobrados, né, a respeito disso. Além disso, o que mais que temos na sessão de hoje? Além desse requerimento, Boni, tem um outro também que questiona a veracidade ou não do não pagamento do transporte público para os estudantes, do auxílio transporte para os estudantes. Tem muita gente reclamando aí nas redes sociais, faz 3 meses já, né? Tem. Parece. E tem também um requerimento que ele é reflexo do projeto de lei que foi votado na semana passada, que alterava aí o mandato dos membros do Conselho de Saúde de 2 para 3 anos. Então, hoje tem um requerimento entrando e esse requerimento quer saber por que é que o Conselho Municipal de Saúde, por que é que ele não tem dotação? Porque, de acordo com a resolução que estrutura o Conselho de Saúde, ele deveria ter uma dotação. E, inclusive, no projeto da LDO, que está tramitando na Câmara, o que vai valer para o ano que vem, não consta, não contempla a dotação desse conselho. Então, esse requerimento vem perguntando por que é que o conselho não tem essa dotação, se há resolução, se há uma lei que estabelece que ele tenha. E se tem, como é que é repassado isso? Então, esse é um outro requerimento também. Certo. Vale lembrar que ele foi aprovado por 8-2 na sessão passada. Teve só 2 votos contrários. O que mais que temos na sessão de hoje? Temos um outro requerimento também, que é sugerindo querendo saber da possibilidade de uma parceria do governo municipal e do estadual para uso comum do aeroporto da Fazenda Morro Vermelho, que, aliás, também eu acho que é um reflexo
desde a época que nós perdemos já o Trend Show para Ribeirão Preto. Questionou-se muito que nós não tínhamos uma infraestrutura atraente e interessante para que os produtores de calçado viessem para cá. Mas não dá para fazer aeroporto por causa de uma feira só, lá o Mas não aeroporto é de só Bauru por tá causa parado. de uma feira, Boni, não é só por causa de uma feira. Ele está lá ocioso, então se ele puder de alguma forma ser usado para a cidade, isso é muito melhor. Não é só olhando essa questão assim, Não, sim, estreita. mas ó, você vê só lá em Bauru construir aeroporto internacional. Tá lá. Internacional é só o nome, entendeu? Não movimenta, não tem público ainda, ao meu entender, para movimentar um aeroporto. Uma coisa de cada vez, né? Vamos tentar fazê-lo de uso comum primeiro. Já é um bom começo. Aí tem também, Boni, é uma indicação, não é nem um requerimento interessante, sugerindo que a Praça Roque Maitino, que é aquela ali no comecinho da Quintino, que ela seja usada como espaço para feira, eventos culturais, inclusive a feira de artesanato, que até pouco tempo aí deu o que falar, que ela fosse, sugerido que ela fosse feita lá. É uma outra indicação também, é interessante. Não é um requerimento, é uma indicação, mas não deixa de ser interessante. Tá certo. E aí temos os objetos de deliberação são... Temos. Nós temos um projeto de lei que entra em objeto, né, como objeto de deliberação, que ele assegura a instalação de mecanismo de segurança para os coletores de lixo, que eles vão em pé ali no caminhão. Então, assim, que seja colocado um cinto de segurança com fivela, tudo direitinho. Entra hoje para votação. Tem 2 projetos que entram também como objeto de deliberação, que são aqueles que denominam espaços públicos, né? Um outro projeto que fala sobre a destinação de resíduos sólidos especiais aqui no município, pilhas, baterias, tinta, solvente. De acordo com esse projeto, os próprios comerciantes aí seriam aí coletores do que não serve. Esse projeto. E hoje alguns supermercados, bancos, o Santander disponibiliza, o Jalserve disponibiliza espaço para que você leve pilha, bateria de celular, essas coisas. A Unimed também, isso. E tem um outro que que ele concede a medalha de honra ao mérito aos policiais do PROED. Esses são os objetos que entram e serão encaminhados aí para as comissões permanentes. Provavelmente vai ser bem discutido hoje na sessão a lei de zoneamento, afinal de contas, na semana passada, vocês viram Fernando Frederico, Tito Coló e outros vereadores falando a respeito da lei de zoneamento. Então, vou contar para vocês aqui o que ninguém sabe. O presidente da Câmara já oficiou, quem ainda não foi oficiado será oficiado durante o dia, a respeito da marcação da primeira audiência pública em relação à lei de zoneamento. O prazo que foi dado à comissão está se encerrando, ou seja, agora quem interessado for será oficiado a respeito disso e vai ser marcada a data da primeira audiência pública. Portanto, muito em breve a lei de zoneamento volte a ser discutida nas sessões, mas hoje provavelmente o presidente já deve anunciar a data da primeira audiência pública. Lembrando que depois de tudo que foi falado na última sessão, o Lampião chamou para ele a responsabilidade, afinal de contas, se as comissões não se resolvem, ele tem que resolver, e foi o que ele fez. Ele acelerou os trabalhos e já que é de interesse da população, então nada mais correto do que marcar essa audiência, a primeira audiência pública, onde a população vai poder participar das opiniões, aí abre-se também espaço para os vereadores fazerem as emendas. Então hoje esse deve ser feito de maneira oficial, esse comunicado pelo presidente durante a sessão, e aí seguem os trâmites, primeira audiência, intervalo de 15 dias, segunda audiência e vota para valer de uma vez por todas essa lei de zoneamento. Há uma pressão muito forte, Boni, na cidade para que essa lei seja votada, que ela seja discutida. E na semana passada, o Atilinho, que é o presidente dessa comissão, não estava aí, toda a cobrança acabou recaindo sobre o presidente do Legislativo, Lampião. Daí, né, essa atitude dele. Porque realmente ele foi muito cobrado na semana passada por vários vereadores. Mas acabou fazendo certo, né? Tem que tomar cuidado com o que fala para não falar que estão fazendo campanha. Mas é assim, querendo ou não, ele fez o que deveria fazer como presidente. Chamou para ele e pôs todo mundo que precisava para trabalhar e resolveu. Né? Hoje, durante a sessão, ele fala o que ele vai fazer, o que ele resolveu, o que foi decidido, mas eu já de antemão estou falando para vocês que já estão sendo oficiadas as pessoas que têm
que tem que participar obrigatoriamente desse processo aí da lei de zoneamento. E a data da primeira audiência pública vai ser marcada, já foi marcada pelo presidente e vai ser anunciada por ele, provavelmente na sessão de hoje. Certo? Certo. Então tá bom, essa edição de segunda-feira do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira. Aliás, amanhã, terça-feira, a gente retoma as entrevistas das eleições 2012. Agora chegou a vez dos candidatos a vice-prefeitos do município. Pela ordem de sorteio, que foi realizado no dia 2 de julho, vai ser mantida a ordem dos candidatos a prefeito. Ou seja, amanhã é a vez do Jamil Buchala, que é do PPS, que é o vice do Zuca, candidato do PSDB. A gente se encontra amanhã, 11h30, sem falta. Não esqueça, em 4 horas tem sessão ao vivo. Tchau, pessoal, uma ótima tarde.